prazer em receber você aqui na minha sala para mais uma aula sobre a redação do Enem. Hoje vamos falar da parte final desse texto, que é a conclusão e a proposta de intervenção, juntamente com o fechamento propriamente dito, que é a própria coroação de todo o esforço que você fez no desenvolvimento do seu texto antes de chegar até aqui. Eu sou o professor Vidal Varela Filho, o The Prof, e vou mostrar a você de maneira simples, fácil, prática, como sempre, como escrever esta última parte e, evidentemente, tentar chegar ao máximo possível de pontos, de preferência 1000. Ok? Então, sem mais delongas, se liga no conteúdo, foca na missão e vem comigo. Como você sabe, essa última parte do texto da redação, ela avalia a competência 5, não é? Então, o que eu vou fazer agora é passar por essa competência, mostrando a você os detalhes dela e depois mostrar a você uma fórmula de como essa competência se configura no texto. Ao consultar a cartilha do participante, você percebe que elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado é algo que é obrigatório. Ora, não só porque é uma condição imposta pela banca examinadora, como também é algo que essa banca tem para avaliar a sua competência de elaborar essa proposta de maneira organizada. Quer dizer, você vai colocar ali uma maneira de intervir, né? Você vai sugerir uma iniciativa que procure não solucionar definitivamente, não é isso, mas que procure, por exemplo, minimizar, diminuir os efeitos nocivos desse problema. E isso deve estar integrado ao seu projeto de texto. Lembre-se, você tem como obrigação escrever um projeto de texto, porque é isso que vai estar refletido em tudo que você fala na redação e também na sua proposta de intervenção. Explicando melhor, essa sua proposta de intervenção não pode ser uma proposta do tipo genérica. O governo deve tomar providências para resolver o caso. Se você fizer isso, nota 1000 está muito longe do que você pretende. Ora, essa proposta, ela tem que trazer uma ação interventiva organizada. Ou seja, o que é que vai ser feito? O que é possível apresentar como solução, que é a ação? Quem é que vai fazer isso? Quem são os agentes? E você pode considerar aqui tanto o âmbito individual, comunitário, social, político. Quem é que vai ter a responsabilidade por isso? Como é que essa solução vai ser implementada ou implantada? Que efeito ela vai causar? Para que ela serve? E qualquer outra informação que você puder acrescentar para detalhar essa proposta. Daqui a pouco eu vou contar um dos segredinhos para você aqui de como você acha determinadas ações para propor como solução ou então alguma ação interventiva para o problema abordado no seu texto. A fórmula que eu te passo a seguir é exatamente são os ingredientes da montagem final deste último parágrafo. Então, veja bem, eu vou contar inclusive para vocês alguns segredos que estão nessa fórmula aí. 3 ideias estão incluídas no final da sua redação: a conclusão, a proposta de intervenção e o fechamento. Mas isso aí é um parágrafo só? Normalmente é num parágrafo só. Você vai concluir, vai dar a proposta de intervenção e vai colocar ali o fecho, não é? O que é a conclusão? Nessa conclusão você vai fazer uma síntese, não é? E o que é que tem nessa síntese? Principalmente tem a retomada da sua tese. Você começa com um conector que dá o valor de conclusão e aí você puxa, confirma a tese que você defendeu lá em cima. Você pode fazer isso com os argumentos principais, mas normalmente é com a retomada da tese, já preparando o caminho para a proposta de intervenção. Segredinho: não use novas ideias aqui, ou seja, apenas conclua e passe para a proposta de intervenção. Nessa proposta, você deve colocar
como já foi dito, a ação, o agente, a finalidade, etc. e tal. Um segredinho é que ela é provavelmente a parte mais importante da sua redação. Como assim, Vidal? É que a proposta de intervenção, ela gera ideias que podem ser aproveitadas. E, evidentemente, se tem gente que está ligada a essa prova do Enem e percebe determinadas propostas importantes, é lógico que uma hora alguém vai pensar em implantar esse tipo de coisa que você sugeriu. E por último, o fechamento. Aqui mais um segredinho. Coloque sempre uma frase otimista, ou seja, mostrando que você acredita naquilo que você falou como proposta. Ora, se você não acreditasse, você não proporia absolutamente nada. Sua frase, então, está perfeitamente colocada com lógica dentro da conclusão e do fechamento. Então, agora eu vou mostrar para você a montagem da conclusão. Pelo menos o início dela, como é que a gente faz. E depois, mais para frente, eu vou te dar um exemplo prático em que você vai conseguir enxergar tudo aquilo que eu estou mostrando a você aqui, inclusive com segredinhos, tá bom? Vamos lá então. Estão aqui os conectores ou conectivos dos quais eu falava para você agora há pouco. Eles são os indicadores de que você vai encerrar finalmente o seu texto e vai colocar logo na sequência a sua proposta. Então, todas as vezes que você iniciar essa parte, coloque aí em suma, portanto, em resumo, concluindo, em síntese, assim, dessa forma, dessa maneira. Ou seja, escolha um de que você goste, que mais lhe agrade. E na sequência você já retoma a tese que você defendeu lá em cima. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo prático e você vai perceber exatamente como é que isso aí funciona. Vou agora falar diretamente da chamada proposta de intervenção. O primeiro segredo eu vou te dar aqui já. É ela que, na verdade, praticamente avalia a sua redação. Pode parecer brincadeira, mas esse é um grande segredo. É a proposta de intervenção que realmente pode levar você à classificação e também à nota 1000, não é? E o segredo por trás disso é que provavelmente as pessoas que leem essa redação estejam em contato com outras pessoas que têm o poder de implementar ou de implantar essas ações e essas soluções de problemas que você apresenta. Então, evidentemente, uma redação que esteja razoavelmente escrita, mas com uma belíssima proposta de intervenção, ela tem uma grande chance na prova. Vamos ver então como é que isso aí funciona. E eu quero mostrar a você um método que é chamado de método SMART. Então, SMART não é esperto em inglês? Mas aqui ele é simplesmente uma sigla para específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Vou explicar para você isso agora mostrando aqui um slide. A metodologia SMART ela é usada para definir ações de proposta de intervenção e não apenas no exame do Enem, evidentemente. Ela é usada nas empresas também, nas instituições, quando você quer fazer um plano de ação que tenha uma boa chance de dar certo. Para isso, você vai procurar ações que sejam específicas, ou seja, claras, objetivas, direto ao ponto, sem ambiguidade. Mensuráveis, porque você vai ter que fazer uma avaliação depois de um certo tempo. Atingíveis, quer dizer, essas propostas de ação têm que ser razoáveis, pé no chão, alguma coisa realizável. Não adianta colocar lá, vou colocar inteligência artificial para resolver tudo. Isso não é atingível, não é? Relevante, porque deve realmente contribuir para a melhoria da situação-problema. E temporal. Ela deve ter um prazo razoável para a sua implantação. Então, se você pensar em qualquer ação para colocar ali no seu plano de intervenção, pense nessas 5 características de uma ação e você vai perceber que fica muito mais fácil dizer o que se pode fazer com ela na execução
ou implantação do plano. E, conforme prometido, vem agora um exemplo prático para você enxergar claramente tudo isso que foi mostrado a você. Vamos imaginar, então, que a tese de uma redação tenha sido: a inteligência artificial desempenha um papel fundamental na sociedade moderna, pois traz benefícios significativos para todas as áreas do conhecimento humano, mas também levanta preocupações éticas e sociais que não podem deixar de ser levadas em conta. Muito bem. Na sequência, apresentaríamos a seguinte conclusão, proposta de intervenção e fechamento. Não precisa escrever isso, evidentemente, não é? Em resumo, a inteligência artificial é uma força contemporânea transformadora, capaz de trazer inúmeros benefícios à expansão do conhecimento humano. Suas implicações éticas e sociais, no entanto, exigem uma reflexão profunda e também regulamentação, porque é só equilibrando inovação com responsabilidade social que se poderá garantir que os resultados desse avanço tecnológico serão aproveitados sem comprometer os valores fundamentais que sustentam a convivência social. Torna-se imprescindível, portanto, para usufruir dos benefícios da inteligência artificial baseada em desenvolvimento orientado pela ética e respeito aos valores humanos, a imediata elaboração e implantação de diretrizes e regulamentações transparentes e eficazes por representantes do governo em seus diversos níveis, especialistas em ética, cientistas e profissionais das áreas impactadas. Isso poderia ser obtido via reuniões regulares entre eles, seguidas de workshops, palestras e campanhas de conscientização social sobre a inteligência artificial, em que o público também poderia dar sua contribuição. Providências adicionais poderiam ser a disponibilização de plataformas informatizadas envolvendo a comunidade, empresas e especialistas em discussões constantes sobre o tema, e a realização de avaliações regulares para monitorar o impacto da inteligência artificial nos setores-alvo e o surgimento de eventuais questões éticas e sociais. Assim, certamente se terá a sociedade desejada pela maioria das pessoas, com acesso, justiça e respeito aos direitos humanos. O que você acabou de ver não é nada mais, nada menos do que a fórmula que a gente acabou de mostrar para você aqui. Veja, você tem uma tese, e nessa tese o indivíduo defendeu lá que a inteligência artificial é benéfica, mas ela também traz preocupações éticas e sociais. Ele vai retomar isso na conclusão, né? Ele diz assim: em resumo, a inteligência artificial é uma força contemporânea, transformadora, etc, etc e tal. Mas aí ele fala das implicações éticas e sociais, que exigem uma reflexão profunda, ou seja, não repetiu a tese, ele retomou. Porque é só equilibrando inovação com responsabilidade social. Tá aí, ó. Ele vai dar a solução da crise ou do problema fazendo esse equilíbrio aí. E aí ele passa, evidentemente, para a proposta. Observe que ela tem, em primeiro lugar, a finalidade. Para usufruir dos benefícios da inteligência artificial baseada em desenvolvimento orientado pela ética e respeito aos valores humanos, a imediata elaboração e implantação de diretrizes e regulamentações, ou seja, essas são as ações. Por quem? Quem são os agentes? Por representantes do governo em seus diversos níveis, especialistas em ética, cientistas, profissionais das áreas impactadas. Como? Isso poderia ser obtido por reuniões regulares entre eles, seguidas de workshops, palestras e tal, para conscientização social sobre a inteligência artificial, em que o público também poderia dar sua contribuição. E aí ele detalha, ó, providências adicionais podem ser a disponibilização de plataformas envolvendo a comunidade, etc, etc. E encerra com aquela frase otimista de que eu te falei, ó. Assim, certamente se terá a sociedade desejada pela maioria das pessoas, com acesso, justiça e respeito aos direitos humanos. Ora, você tem aí, numa conclusão dessa proposta e fechamento, certamente os 200 pontos que essa parte vale. Então, gostaram? Eu tenho certeza de que sim. Pelo menos espero que vocês tenham gostado bastante.
Ora, se vocês seguirem essas instruções, vocês vão ver que as coisas se transformam muito rapidamente. Portanto, gostaria que você ajudasse a gente aqui a fazer a promoção do canal. Dê aí agora o seu like, não é? Inscreva-se no canal, bate o sino pequenino e você vai estar ajudando a gente também a divulgar essas informações para muita gente que precisa delas. Recomendo sempre que você leia a cartilha do participante, que você verifique aí na descrição do vídeo os links, as informações que eu passo para você e até mais!